Olá, tudo bem? Mais uma vez, Renata Guimarães passando aqui para deixar uma palavra para você. Eu estava muito relutante, confesso que foi difícil. O Senhor colocou no meu coração falar sobre um tema e eu fiquei um pouco relutante, eu fiquei pensando sobre isso porque é um tema que normalmente muitos pregadores, palestrantes falam sobre esse tema. E é um tema que talvez seja fácil colocar em palavras sobre a dificuldade que nós temos de esperar o tempo de Deus, esperar no Senhor. Como é difícil esperar no Senhor e como é fácil a gente transmitir em palavras, expressar em palavras como é difícil, como para nós seres humanos é um assunto complicado de viver. Mas hoje eu quero trazer para você algo diferente. Eu quero falar sobre os benefícios de esperar o tempo de Deus. Porque realmente nós tem grandes benefícios. A espera no Senhor, ela é difícil passar por ela, mas principalmente hoje, né? Nós vivemos um mundo acelerado, onde tudo acontece rapidamente, nós queremos respostas imediatistas, nós queremos resultados instantâneos, né? E soluções rápidas. Mas Deus, ele nos ensina que esperar ou a espera, ela faz parte do seu propósito, ela faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas e principalmente tem um propósito. Para nós esperarmos no Senhor, tem um propósito, né? Porque há um tempo certo para tudo. Nós sabemos, né, que lá em Eclesiastes 3:1 fala que o tempo de Deus, ele tem o seu tempo determinado para cada coisa, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E lá tem todos os detalhes. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo de abraçar, há tempo para se apartar. E nós sabemos de tudo isso. Mas na prática, o tempo de Deus não é tão simples. Vivenciar isso não é tão simples. E eu quero trazer para você o que seria mais inteligente, o que seria mais fácil de entender, que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo e ele traz benefícios quando nós esperamos, nós confiamos no Senhor. Então, o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo, mas é sempre o melhor tempo. O tempo do Senhor, ele é perfeito, a vontade do Senhor, ele é perfeita. Ao aprendermos a confiar nele, nós evitamos decisões precipitadas, dores desnecessárias, e nós alcançamos sempre maiores, né, conquistas maiores do que nós poderíamos imaginar. É muito fácil quando nós observamos a Bíblia, observamos passagens bíblicas, observamos que no tempo do Senhor, quando nós vemos a história, nós entendemos que o tempo do Senhor, ele é perfeito, e o porquê de muitas coisas às vezes não acontecerem no nosso tempo. E quando acontece no tempo de Deus, tudo é perfeito e tudo caminha de uma forma correta, de uma forma sincronizada. Mas isso a gente só percebe depois. Então, trazer para você essa mensagem de que esperar o tempo de Deus, por exemplo, na área sentimental, né? Esperar um tempo de Deus no relacionamento amoroso. Muitas pessoas tomam decisões impulsivas no amor, movidas pela ansiedade, pelo medo da solidão, acabam tomando decisões erradas, né? E às vezes com esse tempo vai passando e não chega uma pessoa certa, com o passar do tempo, com medo de realmente não encontrar alguém melhor, ou me entendam, né? Alguém que se encaixe melhor, acabam tomando decisões precipitadas. E a escolha acaba sendo errada e acaba existindo uma frustração. Então a gente precisa entender
que o tempo de Deus ele é perfeito até para unir pessoas que estão preparadas para viver um relacionamento saudável e abençoado. Um exemplo disso, por exemplo, é Isaac e Rebeca, né? Se eu não me engano, Gênesis 21. Abraão confiou que Deus ele daria uma esposa para Isaac no tempo certo. E em vez de procurar desesperadamente por alguém, ele orou. E ele pediu uma direção divina para o Senhor. E Deus preparou Rebeca e ela veio na hora certa. Né? Ela veio de uma forma certa, de uma forma correta. E foi uma resposta, na verdade, foi uma oração ousada e uma resposta certa daquilo ali que foi convicto, né? Então você precisa, por exemplo, um exemplo pessoal. Quando eu era adolescente, eu ouvia algumas pessoas mais velhas falando, né, mais experientes, falando que esperar no Senhor não é ficar intacto, não é ficar inerte, mas é orar e observar. Então eu orava e colocava diante do Senhor, eu fiz uma lista de como eu gostaria de ter o meu esposo, de como que eu gostaria que ele fosse. E a lista foi muito íntima, pessoal naquele momento, onde eu coloquei aquilo que eu imaginava ser um exemplo, né, de um homem servo de Deus, um homem fiel, um homem trabalhador, um homem responsável, e eu fui colocando na minha lista aquilo que eu gostaria de ter, né, em um esposo. Isso eu tinha 14 anos, então eu não pensava assim, eu era muito madura, muito responsável para a minha idade, mas porque eu tinha referência dos meus pais. Eles fizeram 43 anos de casados, alguma semana atrás. E para mim eles eram referência naquela época e eles continuam sendo. Mas eu tinha essa referência, então eu coloquei isso diante do Senhor. E não saí desesperada procurando namorado, eu observava. E Deus realizou exatamente tudo o que eu pedi. E eu tive, né, na minha adolescência, eu tive 2 namorados. E o primeiro foi algo tão rápido e realmente eu vi que não era aquilo. Mas quando veio o meu marido, né, o Ricardo, foi exatamente. Na época eu não sabia, a gente começou a namorar, mas veio como resposta do Senhor, porque eu via nele tudo aquilo que eu pedi. E veio se confirmar, né? Nós namoramos durante 4 anos e nós tivemos a certeza, é isso mesmo, né? Eu fui a primeira namorada dele, então assim, foi algo do Senhor. Comecei a namorar com ele com 21 anos, então ele também é a mesma idade, então assim, veio exatamente conforme eu apresentei diante do Senhor, conforme eu pedi para o Senhor. Então, no momento certo ele veio. Então, esperar o tempo de Deus para todas as áreas da nossa vida é essencial. É difícil, não é fácil, é desafiador, mas é algo que é perfeito. Então, não passe um tempo procurando uma pessoa, se é esse tempo, se você precisa disso, não passe assim, tentando. Coloque diante do Senhor, apresente diante do Senhor e peça ao Senhor me dar sinais. Me mostre quando for, para que eu também não fique assim na dúvida, né? O Senhor, ele é perfeito e ele sabe muito bem como colocar no momento certo, no tempo certo, e ele nos mostra de forma correta para entender esse tempo dele. E, né, a própria palavra diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. Esperar com paciência não é fácil, mas nós precisamos pedir também para Deus, para nos ajudar a esperar, para nos ajudar com esse tempo da espera, esse processo que nós vivemos. Essa lição, por exemplo, de quando nós esperamos em Deus, ele nos prepara para amar e ser amados da maneira certa. E é maravilhoso quando tudo isso acontece, né? E nós entendemos isso até também na carreira profissional. Esperar o tempo de Deus na carreira e no sucesso profissional porque muitos desejam alcançar esse sucesso rapidamente e nós acabamos nos frustrando,
Quando as portas não se abrem no momento desejado, nós ficamos naquela ânsia de conseguir, de conquistar um cargo, uma posição na empresa, e nós estamos ali correndo e colocando diante do Senhor, mas Deus usa o tempo de espera para nos moldar, para nos preparar para responsabilidades maiores. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, de eu estar num trabalho, de eu estar numa empresa, onde eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu queria, não é isso que eu gostaria. Ou almejando um cargo maior e, assim, batalhando para estar aquele cargo, né, almejado e não conseguindo. E eu falava assim, o porquê, e eu orava, e depois, com o passar do tempo, a gente entendia o porquê. As responsabilidades eram muito maiores do que naquele momento. Se eu fosse promovida, eu não estaria exercendo meu cargo, né, exercendo aquela função com autoridade. Então, Deus nos dá autoridade através do processo, através do tempo, através das experiências que nós adquirimos ali, nós vamos crescendo, nós vamos subindo degraus para poder alcançar aquele sucesso esperado. Então, no momento certo, vai acontecer, no momento certo, por exemplo, José do Egito, né, lá em Gênesis 37, José sonhou que ele seria um grande líder, mas ele precisou passar um longo processo, e vocês sabem da história. E o processo foi doloroso, foi desafiador para ele viver, né, aquelas promessas, a realização da promessa dele. Então ele foi vendido como escravo, ele, né, foi injustamente preso, mas ele foi encontrado fiel em todo esse processo. Então, no tempo certo, Deus o exaltou como governador do Egito. Então, ele pôde viver e ele teve experiência suficiente. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, portanto, diante da mão poderosa do Senhor, para que ele vos exalte no devido tempo. Então, tem um tempo para cada coisa. Muitas vezes, nós não estamos preparados para lugares, nós não estamos preparados para cadeiras, nós não estamos preparados para estarmos em certos momentos. Estamos realmente, nós não sabemos, nós precisamos passar as fases e passar por processos, por preparações para nós alcançarmos e para nós sentarmos em determinados lugares, para estarmos em determinados lugares, para estarmos com pessoas determinadas no tempo certo, para a gente realmente não falhar, para a gente não se frustrar, para a gente não cometer erros, para a gente ter certeza, nós estamos no momento certo, no local certo, na hora certa, determinada pelo Senhor. E o tempo dele é perfeito, e ele faz com que tudo aconteça no momento certo. E o tempo de espera é um tempo de crescimento, precisamos ter esse entendimento. Então, eu levo você agora a ter esse entendimento de que o tempo certo é um tempo de crescimento, o tempo de espera é um tempo de crescimento. Porque se José ele tivesse se tornado governador antes do tempo, ele não estaria preparado para liderar todo aquele povo. E o mesmo acontece conosco. A Bíblia está recheada de exemplos que nós podemos nos inspirar nele. E eu sei que é difícil o tempo da espera, é difícil o tempo da espera de uma gestação sonhada. É difícil, eu já estive neste lugar. Tem um vídeo no nosso canal que eu falo sobre isso, falo sobre o tempo da minha espera, da gestação do meu segundo filho. Foi dolorosa, foi difícil, mas ele chegou. Hoje eu posso me alegrar e dizer, ele chegou. Então o mesmo acontece conosco. Esperar o tempo de Deus na resolução de algum problema, na resolução de sonhos. Quando nós passamos por crise, nós esperamos resposta rápida, nós queremos respostas rápidas, mas muitas vezes Deus permite a esperança para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé e nos dar algo ainda maior. Lázaro, né? Marta e Maria, elas queriam que Jesus curasse Lázaro imediatamente, mas
ele teve que esperar 4 dias. Elas tiveram que esperar 4 dias. E o que parecia ser um atraso, na verdade foi um propósito, né? Porque em vez de Jesus apenas curar Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, mostrando o seu poder ainda de forma maior. Deus poderia apenas curá-lo, né? Mas não, Jesus foi lá e ressuscitou. E nesse caminho, nesse processo para curar Lázaro, houveram vários milagres, né? Aconteceram vários milagres nesse caminho aí. Em Abacuque 2:3 diz que porque a visão ainda está para se cumprir, né? No tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, não falhará. É uma lição. O tempo de Deus pode parecer demorado para nós, mas sempre traz um milagre ainda maior do que nós imaginamos. Uma vez eu estava esperando por algo no Senhor e orando e clamando, e eu já estava ficando desanimada, e eu falava: Senhor, tá demorando. E um dia uma amiga me mandou uma mensagem, aquelas mensagens mesmo pronta de internet, mas ela foi uma resposta para a minha oração, porque estava falando assim: filha, calma seu coração, porque o meu tempo ele é perfeito, a minha vontade ela é boa e agradável, e as minhas promessas elas não falham. Se eu prometi, eu vou cumprir no tempo certo. Aquilo ali foi um acalento, foi algo para minha alma que fez com que eu me alegrasse no Senhor, porque se não aconteceu ainda, é porque não era o momento certo. Se não tinha chegado aquele tempo ainda, é porque era para eu aguentar mais um pouco, para eu esperar nele. Porque muitas vezes nós apressadamente queremos fazer a coisa acontecer, e muitas vezes nós estragamos aquilo que era para ser perfeito. Nós atrapalhamos o agir do Senhor, porque toda promessa, quando o Senhor vai cumprir na nossa vida, ele não trabalha só naquilo ali para nós. Tem todo um trabalhar do Senhor para aquilo acontecer. Então ele não está trabalhando só em nós, ele às vezes está trabalhando em volta, ele está trabalhando em outras pessoas, para que aquilo que nós tanto sonhamos, tanto almejamos, tanto desejamos, tanto queremos que aconteça, realmente venha acontecer com perfeição. Esperar o tempo de Deus na nossa vida espiritual, por exemplo, e ministérios, muitas vezes nós queremos servir a Deus e avançar no ministério, mas não queremos passar pelo tempo de preparo, e é necessário. Deus, porém, ele trabalha com processos. Ele nos fortalece na esperança para que nós possamos cumprir a nossa missão com maturidade. Você está maduro nessa área que você tanto espera? Nesse momento que você espera, você já adquiriu maturidade? Porque ele também nos dá autoridade. Por exemplo, para você, na área que você tanto sofreu, tanto foi doloroso para você, espera, é nessa área que você vai ajudar pessoas a serem curadas também. Você precisa ter esse entendimento que o seu testemunho vai servir para outras pessoas. O meu testemunho da espera da minha segunda gestação, ela serviu como testemunho para eu fortalecer a vida de outras mulheres, outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, ou que estão passando pelo processo da espera, elas estão aguardando ansiosamente. E o Senhor me tratou nesse processo da espera. Ele me curou nesse processo da espera. A espera de uma área financeira, de um recurso financeiro, a espera de um milagre realmente em várias áreas da vida, ela vai gerar um testemunho na sua vida que vai alcançar outras pessoas. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de um homem que ele via ali o processo da lagarta, né, que fez o casulo, que para virar borboleta, ele ficou aguardando aquele processo, e ele ficou vendo, e ele acompanhou todos os dias, ele acompanhava aquele processo da lagarta se envolvendo e construindo aquela casa, aquele casulo em volta do seu corpo, e ele observou aquilo ali, e ele ficou, né, por vários dias acompanhando, várias semanas acompanhando aquele processo. E quando ela se transformou e ela se fechou naquele casulo, ele ficou ali observando ansiosamente, ele já estava, né, na expectativa do que vai sair ali de dentro. E ele viu ali o processo doloroso da lagarta,
já não mais lagarta, mas tentando abrir aquele casulo, e um dia naquela expectativa, já meio que paciente, ele pegou uma tesoura, né, e foi tentar dar um picotezinho para poder ajudar aquela lagarta sair dali de dentro. Ele queria ver, ele já estava apressado. Mas naquele processo que era necessário da lagarta de se esforçar para sair daquele casulo, aquele homem foi lá e picotou e ajudou ela. E quando ele percebeu que ela foi saindo, não saiu nem lagarta, não saiu nem borboleta, saiu algo ali imperfeito. E ele não entendeu que ele atrapalhou o processo daquela lagarta, porque aquele processo que ela se esforça para poder sair daquele casulo, ela faz com que todo aquele esforço jogue para o seu corpo enzimas que ajudam no fortalecimento para bater as asas e voar. E quando ele ali cortou aquele casulo, ele simplesmente quebrou aquele processo e ele não fortaleceu, ele não fez com que a lagarta se fortalecesse. E isso atrapalhou em todo o processo, ou seja, foi um tempo perdido para ele e um tempo que ele acabou quebrando da lagarta, da borboleta, porque ela saiu completamente sem forças. Então ela não sobreviveu. Então essa é uma história que nós precisamos entender e pegar como exemplo. Nós não podemos pular fases, quebrar processos, acelerar processos. Nós podemos pedir sim, Senhor, acelere o tempo. Davi, ele orou por isso. Senhor, acelere o tempo para que eu receba o meu milagre, a minha realização. E nós podemos orar por isso, mas quebrar princípios, pular fases não é o correto, porque nós com certeza estaremos atrapalhando aquela grande realização que talvez nós viríamos a viver. Moisés, por exemplo, ele sentiu o chamado de libertação do povo de Israel, mas ele tentou agir antes do tempo. E nessa tentativa ele acabou fugindo para o deserto por 40 anos. Né? Somente quando ele estava preparado para viver aquilo ali, foi o tempo que o povo passou no deserto. Poderia ter sido um tempo muito menor, mas ele acabou estendendo, acabou alongando, né? O povo com aquela mentalidade ainda tão pequena, não estava entendendo o propósito de Deus. E, no entanto, que, né, de todo aquele povo, a geração deles futura que entraram na Terra Prometida. Então, meu amado, minha amada, confia no tempo de Deus. Confia que o tempo de Deus é um tempo perfeito, pois aquilo que ele prometeu jamais falhará. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Enquanto você espera, se fortaleça na palavra, ele te fortalece. Ore ao Senhor, fortalece as minhas estruturas. Ele vai te moldando para você receber aquilo que ele tem preparado para você, que é muito maior do que você pode imaginar. A Bíblia diz que os planos do Senhor, eles são muito maiores, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Maior do que nós podemos imaginar, maior do que nós podemos perceber. Essa é a palavra certa. Então, o tempo da promessa vai chegar na sua vida e vai ser perfeito. O momento vai chegar e vai ser perfeito, mas você precisa aguentar, você precisa esperar só mais um pouquinho. Ore, coloque diante do Senhor, peça a Ele sinais, peça a Ele para que te mova a ter essa perseverança e saiba que o tempo da sua espera, que está te moldando, que está te preparando ali, porque tudo que nós vamos fazer, nós passamos por processo, nós vivemos a nossa juventude, adolescência, jovem, adulto, né, idoso, tudo tem um processo, tudo tem um tempinho certo para cada coisa. E você está chegando nesse tempo de alegria, nesse tempo de contentamento, de viver a sua realização. Mas saiba que será um testemunho para a glória do Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado nesse dia. Se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra te abençoou, porque a espera
ela tem benefícios e ela é perfeita. A vontade do Senhor, ela é perfeita. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, envie para alguém que você sabe que está ansioso, que está na expectativa de viver a bênção do Senhor. O tempo do Senhor, ele vai chegar para todos nós e a vontade do Senhor, ela é agradável, ela é perfeita e você vai glorificar o nome do Senhor no tempo certo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.